igreja? Estão felizes? Quem aqui é onda dura? Estamos no tema Somos Onda Dura. Segunda pregação hoje. Quem estava presente na primeira pregação semana passada? Quem foi ministrado? Levanta bem alto assim para a gente ver. Pouca gente, ó. A maioria não participou. Vamos explicar para vocês. Primeiramente, quero que você cumprimente mais uma vez a pessoa que está do seu lado. Diga que bom te ver aqui. Sei que os curitibanos não gostam muito de cumprimentar, né? Vamos lá, que bom te ver aqui, que bom estar na presença de Deus. Quem está feliz com esse culto a Deus nessa noite, igreja? Glória a Deus. Vamos nos alegrar com a presença dEle, que é maravilhoso. É muito bom cultuarmos a Jesus, na verdade? É muito bom a gente estar aqui e saber que Ele é vivo, que Ele está entre nós, que Ele está trabalhando e que Ele tem chamado esse povo que somos nós para vivermos o extraordinário nele. E vamos aprender sobre isso nessa noite. Inicialmente, gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira vez. Alguém está aqui na Onda Dura, Curitiba, a primeira vez? Levanta o braço bem alto. Bastante gente, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o braço levantado, por gentileza. Vocês vão receber aí um folder. Esse material que vocês estão recebendo custa R$5. Brincadeira, custa nada. Esse material é para vocês terem uma base, né, do que significa o que vivemos como igreja aqui, uma explicação resumida da Onda Dura, mas principalmente nesse material você tem alguns QR Codes, alguns vídeos que você pode estar depois acessando e nos conhecendo um pouco mais. Além disso, ao receber esse material, eu peço que você que nos visita, depois vá até o balcão ali fora no hall, e o balcão do Connect, onde teremos as nossas voluntárias super simpáticas para te receber, para te conhecer um pouco mais. E aí você vai ver ali no rodapé que tem um Vale Brinde. Esse Vale Brinde é um presente que nós queremos dar a você que nos visita hoje, então você pode estar retirando lá com as meninas também. Amém? Uma salva de palmas de novo, esses visitantes. Glória a Deus pela vida de vocês. Ficamos muito felizes. Igreja, nós, como Onda Dura, nós fazemos as pregações através de temas, não são pregações temáticas, mas são pregações expositivas, onde a gente vai seguindo normalmente dentro de um livro da Bíblia ou algum tema de acordo com o que nós estamos vivendo, de passo a passo, de culto a culto, para que nós nos aprofundemos no ensino e no estudo do Evangelho. E atualmente nós estamos num tema chamado Somos Onda Dura, onde nós estamos entendendo o papel da igreja, não só da onda, mas da igreja de Cristo, no corpo daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Isso é muito importante nós entendermos para nós nos localizarmos sobre onde estamos. Quando nós nos conectamos a um corpo, nós precisamos saber o que Deus tem feito e qual a vontade dEle, o chamado dEle que Ele tem para nós. Quando nós conhecemos a Jesus é maravilhoso, o primeiro amor, o primeiro contato, a vivência que nós estamos, mas aí chega um momento que nós dizemos, e agora? Beleza, estou aqui na igreja, me batizei, estou participando de um GP, estou participando do discipulado, mas e depois? E depois vem todo aquele chamado que Deus tem para o povo dele, que é o chamado que Ele tem para todos nós, independente aqui de história, de idade, do teu gênero, de onde você mora. Ele tem o mesmo chamado para cada um de nós, que é pregar o Evangelho a todas as nações, fazer os discípulos e que o nome dele seja glorificado em todo o mundo. Amém? Então nós estamos nos debruçando nesse estudo agora de Somos Onda Dura, e hoje nós vamos estudar o livro de Atos. Então, se você trouxe a tua Bíblia, abra lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Se você não trouxe a Bíblia, pega a carona com o vizinho, já faz uma amizade aí já. Amém? Atos 2, 42. Aliás, hoje a gente vai falar de Bíblia. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui e comprar uma. Ou baixar um aplicativo, já está valendo, já é um bom começo. Enquanto vocês abrem, eu quero trazer uma contextualização do livro de Atos. Quem que já leu Atos? Bastante gente. É um livro maravilhoso, escrito por Lucas. E os primeiros versículos de Atos, os primeiros capítulos, na verdade, de Atos, o Lucas está tratando sobre a ascensão de Jesus. Ou seja, quando Jesus ele retorna aos céus. Em seguida, ele trata sobre a vinda do Espírito Santo e trata sobre a expansão da igreja. Então esses três tópicos iniciais do livro de Atos é maravilhoso para que nós vamos entender e viver hoje na pregação que teremos aqui. E essa igreja a qual ele está falando da expansão é a igreja conhecida como Igreja de Jerusalém ou Igreja Primitiva. Foi a primeira igreja
que nós podemos considerar como igreja cristã, a primeira igreja depois da vinda e do retorno de Jesus. E olha o privilégio que eles tinham, porque quem liderava essa igreja era nada mais, nada menos do que os discípulos, que agora eram os apóstolos. Eles estavam à frente dessa igreja do livro de Atos, vivendo aquilo que Deus havia determinado para a igreja naqueles dias. E é importante ressaltar que aquilo que eles viviam não foi só para o tempo deles. E é por isso que está registrado para que nós possamos ler hoje. Porque aquilo que eles viviam também é para os nossos dias. Também é para o século 21, para 2023, é para o momento que nós estamos vivendo agora. E na porção do texto que nós vamos ler daqui a pouco, Lucas ele está apresentando a realidade do que eles estavam vivendo naqueles dias, no primeiro século, logo após a ida de Jesus. Irmãos, é importante nós entendermos que nós estamos tratando aqui da primeira igreja. Não é a primeira igreja evangélica, não é a primeira igreja no mundo, a gente está falando da primeira igreja considerada cristã. O que eles estavam vivendo ali era sobrenatural, porque eles tinham acabado de receber a presença do próprio Cristo, a aparição de Cristo entre eles. A vinda de Cristo, o ministério de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, tudo tinha acabado de ser realizado. Imagina o momento que eles estavam. Eu queria ser um mosquitinho para voltar lá naqueles dias, só para ver o que eles vivenciavam. Inclusive, poucos versículos antes desses que a gente vai ler, Atos diz, Lucas, através do livro de Atos, diz que Pedro pregou para uma multidão e 3.000 pessoas se converteram através daquela pregação. 3.000 pessoas passaram a fazer parte do povo dos discípulos de Jesus. Então era algo sobrenatural o que eles estavam vivendo lá. E é algo sobrenatural ainda em nossos dias. E hoje nós podemos dizer que a gente perde a conta do número de igrejas que existe. Aquela foi a primeira, e hoje existem centenas de milhares de igrejas. Mas vocês sabiam que isso é muito bom? Porque todas aquelas igrejas que pregam a Jesus Cristo, aquelas igrejas que têm como Jesus, como seu Senhor e Salvador, essas igrejas, apesar de serem diferentes em alguns aspectos, isso acontece porque todas fazem parte de um mesmo corpo. Todas fazem parte de algo que Deus constrói, tendo Cristo como cabeça e cada uma com as suas características. E a gente pode olhar, por exemplo, para a nossa igreja, a Onda Dura, e perceber que nós fazemos parte desse corpo, mas com características, com uma identidade diferente, concordam? Mas diferente por quê? Porque isso faz parte do nosso chamado. Igreja Onda Dura. A onda de Deus dura para sempre. Alguém já deve ter te perguntado por que a igreja chama-se Onda Dura. Então decora isso, tá? A onda de Deus dura para sempre. O que isso significa? Quando a igreja Onda Dura iniciou, era um grupo de jovens, e alguns comentários que tinha naquele tempo era: isso aí é uma modinha, isso aí é uma marola, vai durar pouco tempo, isso aí é só uma maré, né? Os jovens têm muito disso. Começa ali alguma novidade, algo que eles estão vivenciando, e daqui a pouco cai a moda, eles já mudam de ideia, mudam de opinião. E assim foi conosco na juventude, né? Uns aqui curtiam NX0, fala a verdade, eu sei, confesso esse pecado. Outros aí curtiam rock, outros curtiam muito RBD também, vai? Confesse esse pecado. Está até pensando em ir para São Paulo, veio o show lá, né? Mas aí se arrependeu em Cristo, amém? Mas assim, igreja, nós passamos por essas fases. Porém, por que onda dura? Porque o que Deus faz dura para sempre. Independente daquilo que nós achamos que devemos viver, o que Ele constrói, o que Ele escreveu, o que Ele determinou, é para sempre. Nós fazemos parte disso. A nossa geração faz parte disso. Então a onda de Deus dura para sempre. E nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E quando nós precisamos explicar que tipo de igreja Onda Dura, alguém já fez essa pergunta para você, mas que tipo de igreja Onda Dura? Ela é tipo presbiteriana? Ela é tipo batista? Lá na igreja de vocês, como é que é? É tipo bola de neve, comum, né? Falarem isso, é tipo o bola. E o que nós temos que responder? É tipo Onda Dura. É a própria Onda Dura. Porque é uma igreja, normalmente a gente fala bíblica, acolhedora e extraordinária. Alguém já deu essa resposta? Eu já respondi isso. É uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Porém, de fato, nós temos essas características que inclusive estão ali no nosso mural, no hall, está estampado. Se você olha lá no Instagram da igreja, tem essa frase, uma igreja bíblica, acolhedora, extraordinária. Mas nós precisamos nos questionar agora. Por que somos uma igreja bíblica? O que isso significa? O que de fato é sermos uma igreja bíblica? Porque a igreja ela pode ter essa frase igreja bíblica,
Mas se nós não vivenciamos a leitura da palavra de Deus, de nada significa que somos bíblicos, concorda? Não adianta eu dizer que eu vou numa igreja bíblica e alguém te pergunta, que legal, então você está lendo a Bíblia? E você diz, quando eu estou na igreja. Porque a igreja é bíblica, eu mais ou menos. E não, irmãos. Hoje nós vamos falar justamente disso, da importância dessa palavra que Deus nos deu para que nós pudéssemos ouvir quem Ele é. Já ouviram aquela frase, é super clichê, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Alguém já falou isso? Aí respondeu, você quer ouvir a voz de Deus? Então leia a Bíblia em voz alta. Inclusive, se talvez Deus, parecesse um chamado assim, Jesus Cristo vai estar pregando na Onda Dura Curitiba domingo de noite. Concorda que ia chover pessoas aqui, né? Ia ter um monte de gente querendo ouvir Jesus Cristo pregar. E sabe o que ele ia fazer? Vamos abrir a Bíblia então, que eu quero pregar o que está aqui na Bíblia. Abra lá em Isaías. Porque o que está escrito aqui é exatamente o que Ele gostaria que nós compreendêssemos e entendêssemos para viver a nossa vida. Amém, igreja? Precisamos entender por que somos acolhedores e o que isso significa na prática, no dia a dia, no vivenciar a nossa igreja. E também entenderemos o porquê que é chamado de uma igreja extraordinária. Então, tenho certeza que será uma noite de muitas respostas aí. Amém? Vamos abrir então Atos capítulo 2, versículo 42. Que diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo amor, profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por o Senhor nos trazer até aqui nessa noite. Tenho certeza que ninguém está sentado nessas cadeiras hoje por a sua própria vontade, mas o Teu Espírito nos conduziu até aqui. Fala conosco, Pai. Nos conduza numa vida onde a gente possa estar próximo do Senhor, próximo daquilo que o Senhor deseja fazer nessa geração, nessa cidade, Pai. Que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, entender o Teu Evangelho profundamente, vivendo uma vida piedosa, de acordo com a Sua palavra. Pai, que possamos ser menos egocêntricos e pecadores, mas cada vez mais próximos daquilo que o Senhor deseja para o Seu povo, um povo santo. E que em nome de Jesus, Pai, possamos nos amar, respeitar um ao outro, Pai. Considerarmos irmãos porque o Senhor nos chamou individualmente. Toda honra e toda glória ao Senhor nessa pregação, nessa noite. E que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. E viver o cristianismo, não só aqui dentro da igreja, mas principalmente lá no chão da vida. Sendo sal e luz para onde o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Imaginem, por um momento, imaginem aquela primeira igreja, inflamada pela presença de Jesus. E a dedicação que eles tinham, os apóstolos e todos os discípulos que estavam sendo convertidos ao Evangelho inicialmente, a dedicação deles estava voltada ao ensino dos apóstolos. Vamos ler juntos novamente ali Atos 42. Repita comigo. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O que seriam os ensinos dos apóstolos? Nada mais é do que o Novo Testamento que a gente tem hoje. Naqueles dias eles não tinham isso ainda escrito. Jesus tinha acabado de voltar aos céus. Então os apóstolos, o que eles pregavam oralmente, é o que nós temos hoje aqui através do Novo Testamento. E aquela igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E também, como a gente viu nos demais versículos, eles se dedicavam muito à comunhão entre os irmãos. Eles entendiam que aqueles que o Senhor acrescentava à família da fé, eram as pessoas que eles tinham que ter grande estima, um grande cuidado um com os outros. E também aquela igreja,
ela vivia através das bênçãos de Deus, sinais, maravilhas e prodígios, Deus derramando a sua bênção no povo. Isso é maravilhoso, amém? Então eles viviam todos esses aspectos. E meus irmãos, isso não era algo só para aqueles dias, mas isso também é algo para os nossos dias. E é muito importante nós entendermos isso, porque muitas vezes quando a gente está lendo as Escrituras, nós nos perguntamos: o que isso tem a ver com a minha vida? Aconteceu há tantos mil anos atrás, o que isso tem a ver com o que eu estou enfrentando hoje, com o que eu estou vivendo hoje, com os meus dilemas do século 21, qual relação que tem? E tem tudo a ver. A Bíblia ela é viva, ela é poderosa, e é por isso que nós precisamos nos debruçar nela para entendermos o que ela quer transmitir a nós, porque ela é simplesmente a palavra de Deus. Essas características da primeira igreja, da igreja de Jerusalém, elas se resumem então em uma igreja que era bíblica, uma igreja que era acolhedora e uma igreja que era extraordinária. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiramente, uma igreja que era bíblica. Me soa como um pleonasmo, vocês concordam? Igreja bíblica. Não parece uma coisa meio óbvia? Pleonasmo é tipo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, corintiano ladrão. Essas coisas que seguem o rumo da palavra. Algum corintiano aqui? Cuidado com as carteiras, celular, gente, do pessoal que está aí do teu lado. Brincadeiras à parte, a gente é acolhedor, vamos falar sobre isso. A gente aceita até os corintianos entre nós. Mas irmãos, quando a gente fala igreja bíblica, parece uma coisa óbvia. Uma igreja bíblica, peraí, quer dizer que não existe igreja bíblica? Como assim? A igreja ela tem que estar baseada, alicerçada na palavra de Deus? Mas infelizmente, a gente tem visto a preocupação e a dedicação de muitos que pregam colocando o homem como centro, pregando o sucesso, pregando a felicidade a qualquer custo, e muitas vezes deixando de lado aquela pregação que tem a ver com arrependimento dos nossos pecados, que tem a ver com perdão, que tem a ver com o nosso desejo em servir ao próximo, em não sermos mais os primeiros, em colocar as pessoas na nossa frente, o nosso desejo de morrer para o velho homem, mas viver uma nova vida. E muitas vezes esse tipo de pregação soa pesado, esse tipo de pregação não nos causa bons sentimentos, e aí, para atrair multidões, para que o que é pop para o mundo, para que é interessante para o mundo, as pregações começaram a ser distorcidas. E por isso, hoje é necessário dizer assim: eu faço parte de uma igreja bíblica, uma igreja que prega o que está na Bíblia, doa quem doer, mas pregamos o que está lá, porque é exatamente aquilo que está lá que nos transforma. É o Evangelho, não é a palavra de um bom locutor, um bom discurso, mas é o que o Evangelho nos traz, porque a transformação que ocorre do Evangelho, ela vem de dentro para fora. É algo que a gente muitas vezes não sabe nem explicar, mas alguma coisa vai acontecendo no teu coração, que começa a te constranger nos pecados que você cometia, o teu caráter começa a ser mudado, as coisas que você enxergava, você já não enxerga mais da mesma forma, e isso se chama o poder de Deus, o poder que nos transforma, porque Ele nos conhece. Por conta disso, meus irmãos, por conta dessas pregações muitas vezes distorcidas, muita gente se tornou incrédulo em relação à Bíblia como sendo a palavra de Deus. Muita gente passou a não ter mais tanta certeza se tudo que está aqui de fato foi algo inspirado pelo Espírito Santo, se tudo está aqui de verdade a gente precisa seguir. E isso foi algo que tem acontecido cada vez mais nos nossos dias. Porém, o que eu posso dizer para vocês é que não é por acaso que Deus te trouxe para uma igreja que se considera bíblica. Se há algum ponto de interrogação ainda na sua mente em relação à palavra de Deus, Deus está te trazendo hoje aqui para te dizer, preste atenção, porque eu quero te mostrar que essa palavra ali, ela veio de mim, ela foi inspirada por mim, e é essa palavra que eu movo o meu povo, eu levo o meu povo à obediência. E nós precisamos entender que esse é o nosso alicerce. Meus irmãos, a palavra de Deus, quem aí tem uma Bíblia? Quem não tem uma Bíblia? Ô irmão, dá uma Bíblia à tua filha. Você não deu nem isso de presente, já deu boneca, já deu celular e não deu uma Bíblia ainda. Depois a gente vai providenciar uma palavra para ela. Coitadinha, né? Foi constrangido os pais agora com essa história. Mas a Bíblia, meus irmãos, vocês têm ideia de quanta gente morreu para que essa Bíblia que está na tua mão fosse traduzida até chegar no português que a gente vive hoje? Quantas guerras, quanto sofrimento, quanta luta. Aliás, tem gente aí no mundo que hoje só consegue ler a Bíblia escondido,
Porque se fizer isso em público, ele vai ser perseguido, vai ter a língua cortada, vai sofrer grandes perseguições e problemas, porque há lugares no mundo que o evangelho não pode ser pregado à luz do dia, como pode ser aqui. Isso é difícil, né? Porque quando a igreja ela é perseguida, e eu sempre defendo o fato que assim, quando a igreja sofre uns probleminhas é bom, porque a gente se une, a gente entende a nossa causa, porque quando a coisa é meio fácil, a gente fica meio relaxado, né? Mas quando nós entendemos o valor da palavra de Deus, e quando eu falo assim, pergunto se você tem uma Bíblia, eu espero que ela não esteja lá naquele armarinho, naquele cômodo da tua casa, pegando poeira, né? Que você tem que dar aquela limpada por cima, para poder falar dela, ou para poder ler ela. É muito importante entender o valor de tudo isso que nós temos em mão. A Bíblia, ela é parte vital do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela é a verdade que sustenta tudo o que nós vivemos. Alguém aqui deseja conhecer a Deus? Nós só conseguimos conhecer a Deus através das Escrituras. Ele se revela a nós, não completamente, porque nós não somos capazes de entendê-lo completamente. Mas aquilo que ele se revela a nós, só é possível o entendimento através das Escrituras. Quem aqui já se perguntou por que eu nasci? Qual é o motivo da minha existência? Quando nós nos perguntamos isso, a resposta está nas Escrituras. Aliás, se você quer se conhecer, que às vezes nem você mesmo se entende, né? Se você quer se conhecer, a Bíblia tem a resposta. Está ali, por incrível que pareça, fala sobre quem é você. Então a palavra de Deus, ela é um manual, ela é o guia para qualquer pessoa que se diz cristã. Aí eu te pergunto, você já tentou montar um móvel? Os homens já fizeram isso porque são teimosos, né? Tipo o GPS, né? A gente nunca quer pôr. Não, deixa que eu sei. Gasta um monte de combustível, dá que a montanha faz isso, né? Demora 40 minutos para chegar no lugar, mas não usei o GPS, né? Teimoso. Já tentou montar um móvel, por exemplo, sem usar o manual e deu ruim? Comigo sempre acontece isso. Eu sou péssimo para montar móveis, para fazer qualquer obra. E aí você diz que quer viver uma vida cristã, sem ler a Bíblia. Você acha que vai dar certo? Você acha que é possível? Nós não teremos o entendimento do que estamos fazendo. A gente não vai saber para onde está indo. Nós precisamos conhecer a história, mesmo que muitas vezes a leitura seja difícil. Parece que a gente não entende, parece que o negócio não está acontecendo. Meu irmão, leia a Bíblia de forma devocional. E quando eu falo devocional, é com devoção, se entregando, pedindo ao Espírito Santo a revelação, porque Ele tem muito a falar com você através da Bíblia. Sabe aquelas respostas que na tua oração em secreto você tem procurado em Deus? Ela está na palavra. Você precisa estudá-la, ela precisa fazer parte da tua rotina. Então ser cristão não é simplesmente nós dizemos: eu leio a Bíblia todos os domingos à noite no culto, quando me pedem para abrir a Bíblia e ler aquela passagem. Sendo muito sincero com vocês, de coração, ser cristão não é vir ao culto uma vez por semana. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Mas nós somos cristãos todos os dias. Nosso cristianismo é viver com Deus todos os dias, buscando a Ele todos os dias. E aonde nós estamos pisando nossos pés, lá nós somos cristãos. Lá a gente leva o Evangelho. Lá nós somos embaixadores de Cristo. Olha a responsabilidade que nós temos. E aí muitas vezes, quando confrontados por alguém, chega a hora de a gente falar assim: nossa, agora eu vou falar um monte de coisa da Bíblia para esse cara. E aí tu não sabe, porque você não está lendo a Bíblia. E a igreja, ela dá um monte de ferramenta. A gente não pode dar desculpa. Hoje nós temos discipulados. Quem aqui participa de discipulados? Que nada mais é do que estudar a Bíblia através do catecismo. Nós temos os grupos pequenos. Quem participa de grupo pequeno, onde a gente estuda a Bíblia. Nós temos o OD College, que é um curso de teologia aqui da igreja. Nós temos o podcast. Alguém já ouviu o podcast na mesa? Eu me tornei membro da Odadura por causa do podcast na mesa. É maravilhoso, gente. Eu pergunto para você, por exemplo, o que é jejum? Você vai tentar responder. Tem um podcast que fala o que é jejum, 40 minutos explicando tintim por tintim. É maravilhoso. E tudo com base bíblica. O que é adoração? O que é meditação e oração? O que é todas as disciplinas espirituais que existem, como nós podemos vivenciá-las? O que o casamento, o que a Bíblia fala sobre casamento? Tem nesses podcasts, e tudo com base bíblica. Então, se você gosta de ouvir podcast, assim como eu, quando estou dirigindo, sempre estou ouvindo um podcast ou lavando louça, né? Os homens, lave a louça para as esposas, amém? Faço isso por elas, dá uma cotovelada aí às esposas, né? Para ver se toca. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. E precisamos ler a palavra de Deus. E nós obedecemos ao Senhor quando nós aplicamos aquilo que nós vivenciamos na Bíblia. Vocês têm esse entendimento?
Primeiro nós a conhecemos, depois nós a aplicamos. E somente aplicando a palavra de Deus, nós somos capazes de obedecer ao nosso Senhor. Esse é o nosso desejo, esse deveria ser o seu desejo, obedecer a Deus. E como eu obedeço a Ele? Lendo e aplicando as Escrituras. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meu irmão, a Bíblia, ela sustenta e fundamenta a nossa fé. Ela não é um livro qualquer. E nós precisamos entender que se somos uma igreja bíblica, se vivemos numa igreja considerada bíblica, é porque nós temos paixão pela leitura e pelo estudo da palavra de Deus. E que em nome de Jesus, se hoje você pode dizer assim: poxa, Fernando, mas quando eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Quando eu vou ler a Bíblia, eu fico meio preguiçoso. Enfim, eu não consigo me dedicar às Escrituras. Eu quero dizer para você que um dia eu fui igual a você. Eu fui assim também. E durante todo o período que eu dava essas desculpas, dizendo que eu não era capaz de estudar a Bíblia, hoje eu posso dizer que naquele tempo eu conhecia a Deus por ouvir falar. O Deus que eu conhecia era o Deus que as pessoas me diziam quem Ele era. O Deus que eu me relacionava, não havia relação nenhuma. Eu fingia ter um relacionamento porque as pessoas diziam que se relacionavam e eu achava aquilo bem legal. Mas de fato eu não tinha um relacionamento com Deus. Mas quando as Escrituras passaram a fazer parte da minha vida, e eu vou dizer para vocês que isso não é fácil, isso não é simples, precisa ser disciplinado. Quem aqui faz academia? No começo do ano, se eu perguntava, todo mundo ia levantar a mão, né? Chegou fevereiro, já começa a desanimar. Por quê? Porque tem que ser disciplinado. Não é todo dia que você acorda a fim de malhar. Não é todo dia que você acorda a fim de ter uma alimentação saudável. Mas nós fazemos o quê? Uma disciplina. É algo que você põe na agenda. Você fala, independente das circunstâncias, está fazendo chuva, está fazendo sol, está fazendo neve. Curitiba, né? Acontece as 3 coisas no mesmo dia. Eu vou para a academia. E vocês sabiam que a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, é uma disciplina espiritual que ocorre da mesma forma? Nós precisamos ter isso na agenda, gente. E começa, 20 minutos, 30 minutos, ora a Deus, peça a Ele: Pai, por favor, me dê o desejo pela Tua palavra, me dê a sede de entender o Teu Evangelho. Senhor, me dá estratégias. Poxa, eu vou participar dos estudos bíblicos, nem falei dos estudos, né? Que ocorrem segunda-feira, online, no canal da Onda Dura, estudo bíblico. Eu vou buscar ferramentas, mas eu preciso ter disciplina na leitura da palavra de Deus. Senão, meu irmão, as coisas continuarão estagnadas. Senão você vai ficar procurando respostas, e aonde está a resposta você não vai consultar. E aí parece que a coisa não vai andar. E de fato, na nossa confissão de fé da nossa igreja, há uma declaração assim sobre a Bíblia: a Bíblia é inspirada na infalível, inerrante e perfeita palavra de Deus. É a nossa única e imutável fonte de fé que ensina o que crê concernente a Deus, a salvação e a vida piedosa. A Bíblia, ela é a nossa inspiração. Nós a consideramos a palavra de Deus. Então, se você quer compreender o que Deus espera de você, se você quer compreender o que Deus espera da tua família, se você quer compreender o que Deus espera da tua igreja, você precisa conhecer as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, você conhece a Deus, e o teu relacionamento com Ele não vai ser mais como era o meu, de ouvir falar, mas você vai conhecê-lo com os teus próprios olhos. E isso faz toda a diferença. Quando nós conhecemos a Deus, não por ouvir falar, mas conhecer a Deus porque você tem um relacionamento com Ele, meu irmão, a tua vida muda, a ótica da tua vida muda, a maneira como você enfrenta a tua vida muda, a forma como você enxerga as pessoas muda. Você começa a amar as pessoas não porque você é capaz de amar, porque não somos, mas nós as amamos porque Deus as ama. E nós queremos cuidar uns dos outros, nós queremos estar perto uns dos outros, nós queremos levar essa mensagem que mudou a nossa história para essas pessoas, porque somente isso causa vida e transformação. Eu lembro que quando eu era criança, algumas aqui passaram por isso também, eu tinha o desejo de ser bombeiro. Alguém já pensou nisso? Só eu. Tudo bem, né? Queria ser bombeiro, sozinho. E por que eu queria ser bombeiro? Porque eu via as histórias, eu achava bonito o fato deles salvarem vidas. E é legal isso. Bombeiro é uma profissão que todo mundo acha legal. O cara é bombeiro, ele salva pessoas, sobe em prédio, o negócio pegando fogo. É um super-herói que é assalariado do Estado. Mas ele é legal a profissão dele.
Só que conforme o tempo foi passando e quando eu conheci o Evangelho, eu falei, nada a ver os bombeiros, né? Porque ele salva a vida das pessoas, mas elas podem continuar com a sua vida desprezível. E de fato nada muda. Elas passaram por uma coisa meio apertada, mas talvez voltem para a vida que elas tinham. E foi maravilhoso porque quando eu conheci o Evangelho, eu falei, eu não quero mais ser bombeiro, agora eu quero pregar o Evangelho, porque isso salva as vidas de verdade. É a salvação de Deus. E se não for essa mensagem, a salvação que Deus quer proporcionar a você, nós estamos condenados e perdidos. Isso precisa causar uma urgência e um desespero no teu coração. A gente vive a vida achando que nunca vai acabar, que nunca vai dar nada, que está tudo certo, que amanhã as coisas se resolvem. Mas vocês sabiam que um dia Jesus vai voltar? A gente esquece disso, né? Um dia os céus vão se abrir e Jesus novamente estará aqui entre nós e Ele vai abrir um livro e dizer assim, ei, cadê o meu povo? Porque agora eles vão parar de passar dor e sofrimento aqui e chegará o momento que nós estaremos face a face com o nosso Deus, em glória, o adorando. E eu não quero ser aquele que Jesus vai olhar e dizer assim, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Porque mesmo às vezes sentado aqui nas cadeiras, se nós não temos relacionamento com Deus, talvez nós não o conheçamos e Ele também poderá dizer que não nos conhecemos. Precisamos nos relacionar com Deus, isso é individual. Não tem como a tua esposa ler a Bíblia e você dizer assim, não, ela lê por mim, está tudo certo, nós somos um só, né? Tá tudo ok. Não. Não tem como o teu pastor ou o teu líder ler a Bíblia e você dizer assim, não, está tudo bem, ele lê por mim, está tudo certo. Isso é individual, cara. É você quem tem que ler. Leia no teu secreto, leia do teu jeito, encontre uma ferramenta. Existem inúmeras possibilidades hoje, mas Deus está te chamando. Filho, filha, se você quer me conhecer, se você quer se relacionar comigo, se você quer ter uma vida piedosa aos meus pés, leia a palavra de Deus. Ela tem as respostas, ela tem vida, emana a vida dela. E é maravilhoso isso. Hebreus capítulo 4, não precisa abrir. Verso 12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Para esse mundo de trevas que nós enfrentamos lá fora, somente a palavra de Deus pode iluminar as nossas vidas, para que nós sejamos sal e luz para aquele povo lá. Amém? Certa vez William Barclay escreveu o seguinte, deveríamos considerar um dia perdido, aquele em que não aprendemos nada novo nas Escrituras, e quando não penetramos mais profundamente na sabedoria e na graça de Deus. Se tem um dia que você pode perder na tua vida, é o dia que você diz assim, cara, hoje foi produtivo, fiz de tudo, trabalhei, corri, fiz um monte de coisa, dei conta de tudo. Aí te perguntam, mas você teve um momento de relacionamento com Deus? Não. Então teu dia foi perdido, porque Ele é a nossa fonte de vida. Feliz é o homem que possui uma Bíblia, mais feliz ainda é o homem que lê essa Bíblia, mas feliz de verdade é o homem que lê e obedece o que está nas Escrituras, amém? Irmãos, a Bíblia nos afasta do pecado, mas o pecado, se a gente deixar, ele vai nos afastar da Bíblia. Então, em nome de Jesus, que a gente saia da nossa zona de conforto e tenhamos interesse pela presença de Deus. Outra marca da nossa igreja e da igreja lá de Atos que nós lemos aqui, é o fato deles serem uma igreja acolhedora. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Quem hoje faz parte da igreja Andadura e se sentiu acolhido quando chegou aqui? Muita gente. Os visitantes estão se sentindo acolhidos? Quem não está se sentindo acolhido, vai receber um abraço agora. Ninguém levanta a mão. Bem curitibano, né? Não, abraço não. Abraço não. Pode ser só um aperto de mão, mas abraço é demais, né? Abraço tem que ser íntimo, já sei lá, ter 30 anos de amizade. Aí rola um abraço. E o que significa, meus irmãos, ser uma igreja acolhedora? Igreja acolhedora é aquela igreja que aprendeu a amar e a cuidar dos outros. É a igreja que aprendeu a olhar para o lado, a perceber que alguém do nosso lado, alguém participando do nosso culto, alguém nessa igreja, e não é por acaso que essa pessoa está aqui. E nós vivemos uma vida um mundo onde o egocentrismo é o que dita as regras. Normalmente nós colocamos a ordem assim, nós não, né? Mas o mundo lá fora, primeiro eu, depois Deus, talvez, depois as pessoas. Sendo que a Bíblia nos ensina completamente o oposto. Primeiro Deus, depois as pessoas, tua esposa, seus filhos, as pessoas, e depois, quem sabe, nós.
Por quê? Porque Deus cuida de nós, a palavra dele diz isso. Então, quando nós vivemos o amor a Ele, entendemos que o nosso próximo é tão mais importante do que a gente, nós começamos a entender o que é ser uma igreja e pessoas acolhedoras. Meus irmãos, quando nós falamos em igreja acolhedora e ter comunhão com os irmãos, em momento nenhum isso significa que o nosso desejo é que você se afaste dos teus amigos lá do mundo, ou dos teus parentes lá do mundo. Até porque o evangelho que você está recebendo e conhecendo aqui, é justamente essas pessoas que vão ver a transformação que ele vai acontecendo em você. É justamente essas pessoas que vão dizer assim: você... logo você não vai fazer tal coisa, logo você parou de falar palavrão, logo você não vai querer participar disso com a gente. E você vai mostrando dia após dia como o Senhor vai mudando a tua vida, a tua história, a tua maneira de se relacionar com as pessoas. E essas pessoas serão testemunho e possivelmente aqueles primeiros que você vai evangelizar. Então, de modo algum, a ideia é nos afastarmos do mundo. Precisamos nos relacionar com essas pessoas lá de fora, porque nós poderemos ser a palavra de Deus vivida de forma oral, entregue a eles. Mas, se tem algum amigo ou amiga que ainda pode te trazer uma tentação pecaminosa, uma pessoa que te puxa para baixo, que de fato não acrescenta nada e está atrapalhando a tua caminhada com Deus, aí sim, essa pessoa, talvez por um tempo, é necessário que haja um afastamento. Mas o contrário, precisamos caminhar com essas pessoas. Porém, além delas, e aí coloca na agenda um tempo aí, nós precisamos nos relacionar com a nossa família da fé. Precisamos criar amizade, precisamos criar uma cultura de vivermos juntos, de saber o nome um do outro, a história um do outro, de caminharmos juntos, porque é esse povo que estará conosco na alegria e na tristeza, que vai chorar com a gente, que vai nos abraçar na alegria, que vai comemorar o nascimento de uma criança, que vai comemorar o batismo de alguém. É esse povo que vai estar conosco sabendo que somos imperfeitos, mas vivemos com um Deus que Ele é perfeito. E juntos vamos nos ajudando a vencer o pecado, vamos nos ajudando a crescer em fé, vamos ensinando a palavra de Deus um para o outro. Precisamos ter relacionamento com as pessoas de Deus. A vida cristã, ela não tem um chamado individual. Ela não te chama para você ficar sentado num cantinho, talvez viver a igreja na tua casa assistindo vídeo no YouTube. Não. Ela te chama a viver o corpo de Cristo, a igreja no dia a dia. Até porque, se você vive isolado, talvez a tua leitura bíblica seja incompleta. Ou talvez você não entendeu exatamente o que quer dizer. Ou principalmente, irmãos, é aqui onde nós olhamos um para o outro e dizemos: cara, abre teu olho que eu acho que você está tropeçando. Eu acho que você está em pecado, vamos caminhar junto, vamos nos ajudar. Até porque tem dias que nós desanimamos, não é verdade? E é melhor que sejamos dois, para que um possa puxar o outro e a gente continue caminhando na fé. Precisamos ser uma igreja acolhedora, que ama uns aos outros. E aqui nós aceitamos todo tipo de gente. Quem é atleticano? Levanta a mão. A gente aceita até vocês. Quem é coxa branca? A gente aceita vocês, me aceitaram inclusive. Nós aceitamos todo tipo de gente. Nós aceitamos por quê? Porque Deus nos aceitou apesar das nossas irresponsabilidades, das nossas fraquezas, apesar da nossa ignorância, apesar de ser quem nós éramos durante muitos anos, como a palavra de Deus diz, inimigos de Deus. Ele mesmo assim nos resgatou, nos tirou de onde éramos e nos deu uma nova vida. E por isso que estamos aqui juntos. Obviamente, você terá talvez intimidade, afinidade mais com algumas pessoas, mas todos somos parte da família de Deus. Filipenses capítulo 2. Quem quiser abrir, pode abrir lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Essa comunhão que nós desejamos viver é a verdadeira comunhão, e ela só é possível se ela for embasada
no Espírito Santo. É Ele que nos traz esse desejo de vivermos uns com os outros, de cuidar uns dos outros. Por isso, se você está caminhando com a gente e ainda não faz parte de um grupo pequeno, igreja, isso é fundamental. Porque é lá que você vai criar raízes. Grupo pequeno, para quem não sabe, são reuniões que ocorrem durante a semana em pequenos grupos, como o nome diz. E lá você vai se apresentar às pessoas, apresentar a tua história. Elas também vão se apresentar a você e é maravilhoso viver um grupo pequeno. Também terá a possibilidade de viver o discipulado, que é incrível. Discipulado 1 a 1, é vida na vida. A pessoa apresentando alguém com uma maturidade, um tempo de caminhada na palavra de Deus maior, apresentando a você o Evangelho, cuidando de você, ouvindo você e te ajudando durante toda a tua caminhada cristã a estar cada vez mais próximo e parecido com Jesus. E isso tudo demonstra o cuidado que nós temos em sermos uma igreja acolhedora. E de fato nós amamos estar juntos, porque estar juntos é a vontade de Deus para nós. Eu lembro que a primeira vez que eu vim à igreja, eu estava com a minha esposa, a gente tinha acabado de casar, ela estava grávida, e a gente estava procurando uma igreja em comum, porque eu vim de outra denominação, a minha esposa também de outra, a gente não conseguiu participar dessas igrejas, a gente decidiu procurar uma em comum. E nós visitamos muitas igrejas, mas você não tem noção, conheci Curitiba inteira. E quando a gente veio aqui na Onda Dura, nós estamos aqui, a minha esposa, quem conhece, sabe que ela é bem cuidadosa com a questão teológica. Ela estava quase com um livrinho ouvindo a pregação, dizendo, isso aqui é bíblico, isso aqui também é bíblico, isso aqui mais ou menos, né? Isso aqui, estava anotando ponto a ponto. E aí no final do culto, eu lembro que veio até nós o Joe, quem conhece o Joe, do Louvor, que inclusive hoje faz parte do nosso GP. E ele veio até nós e falou assim, cara, acho que eu conheço vocês. E aí a gente foi trocando ideia, descobriu que o meu pai trabalhou durante 10 anos com a mãe dele, e que ele já morou na rua da minha casa quando era criança. Foi assim um misturado de histórias incríveis. E que o sogro dele, né, o pai da Giovana, foi meu técnico de futebol durante um tempo, assim, foi uma mistura de histórias. Mas eu lembro que ele chegou e nos abraçou e disse, que legal que vocês estão aqui caminhando com a gente. Eu disse, não, peraí, a gente só está fazendo uma visita, vai com calma, a gente está conhecendo a igreja. Mas de fato, aquela cultura acolhedora foi importante para nós, porque nós percebemos que a gente foi visto. Alguém nos viu, e normalmente quando a gente chega na igreja, a gente chega machucado, a gente chega desesperado, como era o caso meio da Fábio. A gente queria encontrar uma casa para que o nosso filho pudesse crescer junto com outras crianças, conhecendo o Evangelho, que nós pudéssemos criar a nossa família e desenvolver uma família aqui na igreja. E em seguida, meses se passaram, nós nos firmamos, fizemos o Familiarizando. Aliás, teve formatura do Familiarizando esse final de semana, foi maravilhoso. 32 pessoas passaram a fazer parte da nossa igreja. A gente ficou muito feliz com a presença deles. Hoje de manhã teve 4 pessoas que desceram as águas, foram batizadas. Então foi uma manhã de muita alegria, de colheita propriamente dito. E eu lembro que um casal depois chegou até nós, um casal carioca também inclusive. E eles chegaram até nós e disseram assim, nós vamos ficar na igreja porque você e tua esposa nos acolheram super bem. A gente nem lembrava disso. E vocês conhecem o Carlos, né? Tá no GP do Montanha, o Carlos e a Jéssica. E eles disseram que foram muito bem acolhidos e ficaram felizes com esse acolhimento. E recentemente, um outro casal veio até mim e disse assim, cara, a gente gostou muito da igreja porque teve um casal chamado Jéssica e Carlos que nos acolheram tão bem. Aí eu percebi a cultura do acolhimento passando de geração em geração e como isso é importante. Nós precisamos olhar para o lado, entender que nem tudo é sobre nós, mas é sobre o outro, sobre o próximo. E conhecer a pessoa, olhar nos olhos dela e saber quem ela é importantíssimo. Isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Amém, igreja? Por isso a nossa confissão de fé diz assim, somos filhos de Deus que vivem e cuidam um dos outros como família. É intencional, precisa ser intencional, ter um coração que se dispõe a pensar e a servir o próximo. Amém? Um coração que se dispõe a pensar e a servir o próximo. Enfim, nós também lemos em Atos que eles eram uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Essa igreja, quando ela começou a viver o desejo de ouvir as pregações, de ouvir os ensinos dos apóstolos, quando essa igreja, como a gente vê ali, que eles simplesmente entendiam que todos que se achegavam faziam parte da sua família. E quando as pessoas fazem parte da nossa família, o que nós fazemos? Nós dividimos nossos bens.
nós dividimos o nosso tempo, nós dividimos os nossos alimentos, a gente quer que essa pessoa se sinta parte, e eles faziam isso. E vocês concordam que no mundo que nós vivemos, a gente encontrar um lugar assim, significa que algo extraordinário acontece lá. Porque no mundo lá fora, você ser o melhor, você se sobressair, você receber o mérito, você ficar em primeiro lugar, é isso que importa. É isso que as pessoas buscam. Mas aí você chega num lugar chamado igreja, onde as pessoas estão dizendo assim, aqui o nosso objetivo é que você seja o primeiro. Que você seja servido, que você seja amado. Nós estamos aqui porque quando as pessoas passam da porta para dentro aqui, elas precisam encontrar o amor. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus e Ele é o amor. Isso é simplesmente extraordinário. Não tem como nós olharmos para isso e achar que é comum, porque não é comum. Por isso, meu irmão, quando você tem dificuldade para ler a Escritura, saiba que isso é normal, porque todo mundo tem, mas no extraordinário, você começa a ter esse desejo. Quando você diz assim, cara, mas eu tenho tanta dificuldade para cumprimentar uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu sou meio tímido, aí entra o extraordinário, porque o Espírito Santo te leva a isso. Viver uma igreja extraordinária é tão maravilhoso porque nós vamos entendendo lá na igreja primitiva, uma igreja que nasceu através de Jesus. Isso é extraordinário. O próprio Deus que se esvaziou da sua glória, entenda isso, meu irmão. O próprio Deus que olhou para o seu povo e viu um povo pecador, um povo falho, um povo que estava se afastando dele, e disse assim, eu vou me desfazer da minha glória por um tempo, e vou descer lá como um homem, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas vontades, as mesmas tentações que eles, mas eu preciso viver no meio deles, e passar por todo um processo ministerial para o final da minha vida, eu me sacrificar por esse povo, para que eles possam ser perdoados e voltar a ter conexão com Deus. Isso é extraordinário. Isso precisa nos mover. Isso não pode se tornar um clichê na nossa caminhada na fé. Porque simplesmente aquele que a gente muitas vezes ignora, que é o nosso Deus, que muitas vezes a gente faz tudo por nossa própria conta, e quando as coisas dão errada, a gente corre para a igreja e diz, Deus, eis-me aqui, estou com uns probleminhas, me ajuda. Esse Deus, Ele simplesmente morreu na cruz por você, para que você pudesse ter vida verdadeira. E o que Ele te pede em troca? Que você se relacione com Ele. O que Ele te pede em troca não é um bem, não é as coisas que você acha que construiu. O que Ele te pede em troca é simplesmente, me entrega o teu coração, vamos viver juntos, vamos caminhar lado a lado. Começa fazendo o seguinte, ame a pessoa que está do teu lado. Começa a fazer o seguinte, você sabe aquele que te fez mal? Você sabe aquela que te machucou? Ame, porque você vai constranger essa pessoa com amor, e ela vai, através do constrangimento, se aproximar de mim. Isso é viver uma igreja extraordinária. Irmãos, quando nós vamos mergulhando naquilo que Deus deseja para nós, a gente começa a compreender que vir à igreja uma vez por semana não é mais suficiente. A gente quer mais. Cantar 3 músicas por semana durante o louvor no culto não é o suficiente, a gente quer mais. Porque o extraordinário do Senhor vai nos tomando, e nós precisamos nos entregar a Ele e viver um evangelho completamente extraordinário, de acordo com a vontade de Deus. Fique de pé no seu lugar. Quando nós olhamos para o mundo lá fora, o mundo que nós vivemos, ou vivíamos, a gente percebe que quando as pessoas lá olham para a vida cristã, eles não acreditam. Como é possível alguém abrir mão da sua própria vida para viver uma vida que Deus orienta que seja vivida? Como é possível você às vezes abrir mão da tua carreira, dos teus sonhos, para viver o evangelho? Como é possível você entregar tudo que você tem e é nas mãos de um Deus que você não consegue vê-lo, mas consegue senti-lo? E quando as pessoas lá fora começam a pensar sobre isso, elas olham para a igreja e dizem, lá deve haver alguma coisa extraordinária, porque não é possível. E meu irmão, talvez você ainda não está vivendo o extraordinário. Talvez você ainda está tentando fazer as coisas por conta própria. Talvez você ainda não entendeu
a mensagem do Evangelho, que está te chamando dia após dia, culto após culto, noite após noite, para você parar de tentar fazer as coisas na tua própria força, por conta própria, achando que isso vai dar em algo, mas você percebe que está virando um novelo de lã, qual você não consegue desfazer os nós, e Deus está dizendo: ei, entrega na minha presença, se entrega a mim. Eu tenho a solução completa da tua vida, mas ela vai começar quando você tomar uma decisão. Por isso eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Se essa mensagem de hoje falou com você, e você está tendo claro entendimento de que Deus está te chamando para uma obra extraordinária, e a obra extraordinária de Deus, ela é grandiosa, porque é dele, e você está tendo o privilégio de participar disso, numa obra eterna, numa obra que transforma vidas, numa obra que salva vidas. Meu irmão, você precisa se entregar a isso. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Não é por acaso que você faz parte de uma igreja que é bíblica, acolhedora, extraordinária, assim como a igreja lá de Jerusalém, a primeira igreja logo após a ascensão de Jesus. Ele tem te chamado para algo sobrenatural, e Ele quer se relacionar contigo. Ele quer conversar contigo todos os dias. Ele quer te levar a tomar as decisões certas na sua vida. Ele quer te ajudar em tudo que você vem fazendo, mas de forma que você possa se aproximar dEle. Se essa mensagem é para você, eu quero fazer uma oração contigo. Repita essas palavras. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu compreendi que o Senhor tem me chamado para uma obra extraordinária, e que a vida que eu vivo não tem a ver sobre mim, mas tem a ver sobre o Senhor, porque o Senhor é eterno, e eu sou privilegiado em fazer parte dessa sua obra. Por isso, Pai, nessa noite eu entrego tudo a Ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus recursos, eu entrego os meus sonhos, eu entrego a minha alma, Pai, aos Teus pés, e peço que o Senhor cuide de tudo, e que agora, Pai, eu possa ser inspirado pelo Teu Espírito, a ler a Tua palavra, a ter tempo de oração contigo, e a Te buscar dia e noite. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, nós Te agradecemos, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado através da Sua palavra, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós possamos compreender quem é Cristo, o que Ele fez por nós, Pai, e qual é o nosso papel nessa geração. Senhor, que nós possamos não viver mais uma vida correndo atrás do vento, sem simplesmente fazermos nada e tentar sobreviver, Pai. Mas agora encontramos em Ti a vida verdadeira, a vida que o Senhor nos deu, porque na nossa própria força nós não a encontraríamos. E nós queremos conhecer ao Senhor, que é o nosso Criador. Nós queremos entregar nossa vida ao Senhor. Queremos, Pai, poder viver o extraordinário contigo. E esse primeiro passo é dado quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. E aqui, Pai, nessa igreja local, podemos começar a criar relacionamento com pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada da fé. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser bíblicos, que nós possamos ser apaixonados por Ti, que nós possamos Te amar acima de todas as coisas e tirarmos nós mesmos do centro, entendendo que o Senhor, Pai, é o cabeça da igreja, é o nosso cabeça, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos o Teu santo e glorioso nome nessa noite. Amém e amém. Uma salva de palmas, adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus.